Brasil é o país mais invejoso do mundo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o pastor Rick, eu sou pastor de igreja, sou mestrando em teologia e hoje nós iremos comentar a respeito desse vídeo do Engeek, que é um produtor de conteúdo que particularmente eu gosto. Ele produz alguns conteúdos bem interessantes, especialmente de crítica social. E hoje nós vamos falar dessa questão. A minha conclusão é diferente da do Engeek no vídeo dele. É mais um vídeo muito divertido, é um vídeo que traz uma crítica social muito interessante, conjuntural do país, né, da estrutura do Brasil. E eu quero trazer uma perspectiva teológica, como uma forma também de tentar dar uma abordagem diferente aqui para o canal e deixar talvez as coisas um pouco mais dinâmicas. E também porque nesse formato de react aqui no OBS, mudando, fazendo essas transições, a gente consegue fazer mais conteúdos de forma mais rápida, sem perder muito tempo com pós-produção, edição de vídeo, essas coisas. Então vamos lá, gente. O Brasil, você concorda com isso? Coloque aí nos comentários. O Brasil é o país mais invejoso do mundo? Seria uma pergunta. Eu tenho alguma opinião sobre isso. Esse vídeo é muito bom. Então, vamos lá. Ô, minha amiga, é a senhora. É a senhora que arranha meu carro, é? Não, tô vendo aqui. Mas, rapaz... Ai, meu Deus, já começamos bem. A velhinha vem com um pedaço de ferro, uma chave, sei lá. Ela vem só pra arranhar o carro do cara. E o cara confronta ela e ela nega na cara dura. Isso aqui já é um bom indicativo do que nós iremos ter por aqui. O Brasil é o país mais invejoso do mundo. Eu descobri e eu vou te contar o porquê nosso país tem essa anomalia que faz com que o rico tenha o seu carro depredado, Mais uma mulher riscando o carro. o pobre tem o seu pano de chão Ai, Jesus, meu Deus, esse vídeo me dá uma dor física. A mulher... Ai, meu Deus, a mulher roubou literalmente o pano de chão da outra mulher, da outra casa. roubado e você tem o seu precioso violado. Mentira, que ninguém sente inveja de pobre. Tá tirando, né, invejildo? Há pouco tempo atrás estava viralizando os vídeos de pessoas jogando sal grosso em cima de uma conquista pra espantar a inveja e o mal olhado. Ai. Ai, meu Deus. Por que ele tá jogando sal no carro novo dele? E olha, não, outra coisa. Olha a cor desse carro. Olha a cor desse carro. Isso é coisa de DH baixo. Isso é coisa de desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano baixo. Um verde esparroso, como a gente diz aqui em São Luís. Um verde cana esparroso. Terrível. E tá jogando sal grosso em cima do carro. Conquista que vai desde um carro, uma moto, um iPhone até uma mísera bicicleta. E eu pensando que sal grosso servia pra temperar carne, jogar no sapo ou na lesma. Ô, brincadeira, eu sei que isso é zoado. Às vezes a carne nem precisa de sal. Tá vendo? Ninguém sente inveja disso. E se eu te falar que sente? Por mais que eu ache tosco desperdiçar Meu Deus. Por quê? Pra quê? Pra que isso? Pra que isso? sal grosso em objetos, eu entendo o problema que gerou essa trend. E você que cresceu em bairro pobre ou favela, assim como eu, sabe muito bem do que eu tô falando. Se você chega com um eletrodoméstico novo em casa, com certeza vai ter algum vizinho escondido te olhando entre as paredes sem reboco, julgando. Com certeza. Lá onde eu morava, o que acontecia? Não tinha... Meu bairro não era um bairro de pobre, mas... ou de pessoas pobres, por assim dizer. Mas todo mundo olhava o que acontecia na casa de todo mundo. Todo mundo, se acontecia algum barulho mais alto, se acontecia alguma confusão, sempre as pessoas iam pra porta e ficavam olhando e tal. Cada aspecto da sua alma e pensando. Como essa pessoa consegue comprar tudo isso com o Bolsa Família dela? Só pode tá roubando. Mas, ô Invejilda, e se essa pessoa tiver juntado dinheiro com um negócio chamado trabalho? Nunca mais pronuncie esse nome perto de mim. Tá bom? E pode ser qualquer Nossa. situação. Se a sua namorada vai te visitar e eles te olham torto. Se você fizer Tem que parar de pausar o vídeo, vamos lá. um churrasco, te olham torto. Se você pedir uma pizza, você sente como se estivesse negando água e cuscuz para um nordestino. Há um tempo atrás, uma menina foi cancelada porque ganhou um sorvete do seu pai. Você não viu errado, mas é uma marca de qualidade. Não é aquele que tem em qualquer mercadinho de esquina que só tem gordura hidrogenada e leite de camundongo. Eu preciso comer coisas geladas por X dias. Meu pai. Esse baço de latte, eu nunca tinha ouvido falar da marca desse sorvete, mas a minha esposa diz que é um sorvete bem caro e bem bom. Na verdade é gelato. Porque ainda tem essa, que é a diferença entre sorvete e gelato. Eu sempre digo pra minha mulher que eu gosto daquele sorvete com gosto de sorvete, com gosto artificial. Aí uma vez ela me levou pra lá, ela falou assim, não amor, bora comer gelato. Aí lá vai eu comer gelato. Aí quando eu chego na loja de gelato, aí a mulher lá fez o gelato e me deu. Aí eu achei assim, amor, eu não gostei disso aqui não, tem muito gosto de fruta. Eu gosto de gosto artificial mesmo, de gordura hidrogenada. Mas de qualquer forma, esse baço de latte aqui, que esse pai dessa menina comprou pra ela, é de fato bastante caro. Vamos lá. Sorvete. Não é aquele que tem em qualquer mercadinho de esquina que só tem gordura hidrogenada e leite de camundongo. Eu preciso comer coisas geladas por X dias. Meu pai. Sorvete. Deve ser bom pra Playboy. Zero Ó, inveja, já começou. preocupação com a vida real. É de bom tom ostentar e postar? Não, mas se você quer, choices. Mas Particularmente eu também não gosto de ostentação. Mas eu não vi ostentação nesse post. Ela simplesmente
postou um sorvete que acabou por ser caro, mas que na verdade foi um presente do pai dela. Todo pai de bom senso que tem um pouco mais de dinheiro não teria nenhum problema de dar um presente caro para a filha, e ninguém deveria achar isso, ninguém normal, ninguém com a sã consciência deveria achar isso uma coisa ruim. É só um sorvete, seu picachola. Tá Henrico, não entendi. Seu pai gastou 200 Não tá em rico, tá em invejoso. Por isso que você entendeu. reais com sorvete? Acho que não estamos vivendo choices. Mas é só um sorvete, seu picachola. Tá Henrico, não entendi. Seu pai gastou 200 reais com sorvete? Acho que não estamos vivendo no mesmo planeta. Imagina quando ela descobrir que tem gente que gasta isso colocando cílios nos cílios e unha na unha. Aqui percebemos a riqueza implícita. Geralmente é gente pobre que faz isso. Gente rica não bota cílios nos cílios e nem unha na unha. E nem faz marquinha de biquíni e tal. Só pobre que ficou rico, mas que ainda fica com a mentalidade pobre, que é outro problema, inclusive. Existem alguns casos que nem é falta de amor paterno, mas sim falta de uma pisa paterna. Igualzinho. Biblicamente falando, bons pais que amam dão pisa. Ou seja, a pisa paterna é amor paterno. Fica aí com essas verdades difíceis de engolir. Aquela de quando roubam algo na favela. Como eu disse, as pessoas não invejam só coisas grandes e luxuosas, mas também um gesto simples de amor, como essa menina que recebeu um bom dia super fofo do seu pai e decidiu compartilhar nos stories. Daí uma mal amada respondeu o seguinte: Mana, apaga isso. É um gatilho muito forte, por favor. como assim? 5,5 milhões de crianças não têm pai no registro no Brasil. Sem falar as outras que têm pai no registro, mas o pai é ausente. A gente junto não, né, minha filha? Agora eu entendi porque seu pai te abandonou. A gente ver uma imagem. Ai, meu Deus. É verdade. Eu ia ficar muito triste se um filho meu escrevesse a gente junto. Assim, um filho que eu eduquei. Dessas dói muito. Dói ver esse seu português. E você, com essa quantidade razoável de seguidores, devia pensar nisso antes de postar. Falta de empatia total. Inclusive, biblicamente falando também, empatia não é uma coisa que deve ser celebrada. Tem um pastor chamado Joe Rigney, que é um dos pastores associados da Christ Church de Douglas Wilson, lá no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado O Pecado da Apatia, em que ele fala justamente disso, né? Em que as pessoas deixam de viver por causa dessa questão da empatia. E a empatia, biblicamente falando, não é uma coisa que deve ser celebrada. Mais um exemplo de inveja do brasileiro foi quando o influenciador do Espírito Santo decidiu dar uma de Mr. Beast e presentear com um carro pro último que tirasse a mão do veículo. O problema é que os que foram perdendo ficaram com inveja de quem ainda estava no jogo. Então, Como é que você vai fazer uma prova de... Como é que você vai querer imitar uma prova que foi feita originalmente em um país desenvolvido, em um país não desenvolvido, com uma mentalidade de pessoas não desenvolvidas como aqui no Brasil? Hein? Então, isso foi o prenúncio da tragédia. Essa história é muito interessante. Eu acho que ele vai mostrar aqui, mas é bizarro o que aconteceu. Qual foi a atitude civilizada que os perdedores tiveram? Eles destruíram o carro. Eu não levar, ninguém leva, cuzão. Se o brasileiro invejoso tem a capacidade de ferrar o seu contemporâneo... Se eu não levar, ninguém leva. Se eu não levar, ninguém leva. Meu Deus. Eu lembro que quando eu era criança, isso se materializava, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Quantos de vocês, e aí vocês podem colocar aí nos comentários, quantos de vocês já, especialmente os homens, falando dos meninos aqui, quantos de vocês já jogaram bola, e aí o dono da bola, quando perdeu, pegou a bola e foi embora. Disse assim: se eu não ganhar, ninguém mais ganha. Pegou a bola e foi embora e acabou com a pelada de todo mundo. Isso é puro suco de Brasil. E tem raízes pecaminosas, obviamente. Desse jeito por causa de um carro. Imagina o que ele não é capaz de fazer para impedir outro brasileiro de ganhar um dos maiores prêmios da humanidade. O Carlos Chagas, que é o único cara, até hoje, tá? O único cientista a ter descoberto. Essa história é bizarra. Ganhar um dos maiores prêmios da humanidade. O Carlos Chagas, que é o único cara, até hoje, tá? O único cientista a ter descoberto a doença, as manifestações clínicas, o agente da doença e o transmissor. Isso nunca ocorreu. O cara ia ganhar o prêmio Nobel nos anos 20 de medicina. Ia ser o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Nobel. Aí uns caras daqui Aí o que aconteceu? Sempre tem que ter um invejoso pra atrapalhar. do Rio de Janeiro começa a escrever cartas lá pra Estocolmo dizendo que era tudo mentira, que tinha fake os dados dele. Isso eu ouvi dos caras lá, quando eu fui dar minha aula Nobel, tá? O Brasil não ganhou. Porque veio daqui a sabotagem do cara. A sabotagem da inveja. Talvez uma das mais descobertas da medicina da história, tá? Você já reparou que ninguém inveja, mas todo mundo é invejado? As pessoas sempre contam as mesmas histórias onde tudo dá errado porque estão de olho gordo em você. Compartilham cortes de podcast em direto. Uma vez eu até repreendi o pessoal aqui da igreja, que eles estavam brincando, mas eles estavam passando dos limites. Algumas pessoas lá da igreja estavam falando muito de negócio de olho gordo, essas outras crendices
Aí eu tive que repreendê-los. Eu falei assim, galera, parem de normalizar isso, senão vocês vão acabar acreditando nisso. E vocês vão normalizar tanto que vocês vão incorporar isso pra vida de vocês. E isso que ele falou é verdade. Geralmente as pessoas, ninguém inveja, todo mundo é invejado. Então, tá todo mundo de olho em gordo em mim. Cara, ninguém tá nem aí pra tua vida. Ninguém nem liga pra você. Isso é mais um pecado, que é o pecado do egoísmo, de achar que tudo gira em torno de você. Ninguém liga pra você. Ninguém liga pra você. É a mesma coisa também quando você olha no status do WhatsApp, a pessoa que coloca assim, águia só anda com águia. Ai, meu Deus. Quem coloca isso tá lascado de dinheiro. Tá na pindaíba. É isso. Vamos lá, galera. Sobre inveja nos stories e vivem nessa ilusão que eles mesmos criaram. Não sei se você sabe, mas todos nós sentimos inveja. É um sentimento natural de nós. Mamaco evoluiu. Porém, algumas... Eu não sei se o Engeek, ele é evolucionista. Obviamente que eu não acredito nisso. Eu não acredito que a questão da inveja é uma característica da evolução. Até porque eu não acredito na evolução. Eu sou um criacionista, até porque sou cristão. Um cristão que acredita na Bíblia, diga-se de passagem. Então, eu não acho que a questão da inveja ou da cobiça, né, a quebra do 10º mandamento é uma questão evolutiva, mas eu acredito que é uma questão essencialmente humana, porque diz respeito à queda humana, ao pecado humano. Então eu acredito nesse aspecto, eu só divirjo, eu só me diferencio do vídeo, porque a natureza da inveja para ele é uma questão evolutiva. Parece que eu já ouvi ele falando que ele acredita na evolução, alguma coisa assim, mas para mim é uma questão simplesmente da nossa natureza caída, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porém, algumas pessoas simplesmente aceitam e vivem aquele sentimento que faz com que a outra pessoa se torne o seu competidor. Daí, quando vai ver, tá arriscando o carro dos outros, derrubando a moto alheia e brigando com o galo ao som do Linkin Park. Outro dia... Não, deixa pra lá. Sendo que uma pessoa com uma boa inteligência emocional, após sentir essa inveja inicial, ressignificaria esse sentimento pra... Poxa, que bom que deu certo pra ela. Se essa pessoa conseguiu, eu também... É impossível isso acontecer. É impossível você desejar É impossível você genuinamente desejar o bem da outra pessoa sem um agir do Espírito Santo. Eu chego ao ponto de dizer que é impossível você realmente desejar o bem da outra pessoa sem que haja o agir do Espírito Santo. Porque para você desejar o bem da outra pessoa, você precisa se sentir pessoalmente satisfeito com a sua vida, satisfeito com a sua realidade. E você só consegue ser plenamente satisfeito, e a Bíblia fala da alegria, né, o Salmo 16, na tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Ou seja, somente na presença de Deus, somente em comunhão com Deus, através de Cristo, por meio do Espírito, nós conseguimos ter esse nível de satisfação na alma, ao ponto de que aí sim a gente consiga desejar o bem genuinamente para outra pessoa. Então, isso aqui que ele falou, fora de uma perspectiva genuinamente cristã ou essencialmente cristã, é uma utopia, de fato. Você não consegue desejar o bem para outra pessoa, a não ser que Cristo esteja enraizado em você, você esteja dominado pelo Espírito Santo. É impossível fora desse cenário. Também posso. Ela realmente se esforçaria esse sentimento pra... Poxa, que bom que deu certo pra ela. Se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Ela realmente se esforçou pra conseguir isso. Pronto. Com esse simples exercício, a sua saúde mental vai me agradecer tanto que você vai começar a se sentir atraído por mim. E você iria no banco pegar o empréstimo bancário de R$100 mil e enviar pra minha conta. Desculpa. Só que comodismo é absurdamente mais fácil. E o invejoso virou expert nisso. Se ele vê o quiosque de açaí que você acabou de abrir, ele até é absurdamente mais fácil. E o invejoso virou expert nisso. Se ele vê o quiosque de açaí que você acabou de abrir, ele até pode te apoiar porque você tá todo lascado. Sem contar que ele também tem condições de abrir o mesmo negócio. Só que ele prefere gastar esse dinheiro com coisas mais importantes. Agora, depois de você ralar anos igual um condenado pra conseguir abrir... A coisa mais importante do invejoso é o tigrinho. Ele não produz nada e ainda pega o dinheiro que ele recebeu de algum assistencialismo, como Bolsa Família ou alguma coisa assim, e coloca, sabe aonde? Em um paraíso fiscal chamado tigrinho. E aí esse dinheiro é sugado para fora do Brasil, para fora do país, tirando a riqueza do país sem nenhuma contraprestação, sem nenhuma volta, né, pro país. É só num país de gente invejosa que precisa muito da graça de Jesus para isso acontecer. 3 casas do açaí, aí começa o inferno, porque ela percebe que não tá mais no mesmo patamar que você. Porém, ela quer o seu resultado. Só que, como eu disse, ou a pessoa... Vocês sabiam que eu percebo isso no que diz respeito à igreja também? Na verdade, foi algumas pessoas da igreja que me falaram isso. Inicialmente eu não tinha prestado atenção nisso, mas algumas pessoas me mostraram algumas postagens, mensagens, posts na rede social, áudios que mandaram no privado, de algumas pessoas que realmente desejam que a igreja que eu pastoreio, a nossa igreja, não dê certo, né? Então, Deus tem abençoado nossa igreja, igrejacristã.br, mas existem pessoas que realmente torcem muito contra, e é exatamente isso que o Engeek está falando aqui.
Coloca aqui nos comentários aquele influencer que todo mundo amava quando era fudido de grana e começaram a odiar somente porque ele melhorou a sua vida financeira. Ah, perdeu a essência. Ou invejoso. O invejoso sempre diz que a pessoa que venceu na vida perdeu a essência. Eu já vi isso acontecer. Eu moro em São Luís do Maranhão, que é é a capital do estado menos produtivo da federação, tá? Existe aqui no Maranhão existe o dobro de benefícios assistenciais em relação ao número de carteiras assinadas. Então existe mais gente recebendo assistencialismo estatal do que produzindo e trabalhando. Eu já ouvi isso várias vezes aqui. É quando a pessoa cresce um pouquinho na vida, sai daquele bairro, né, que tem um problema de urbanidade incrivelmente grande, melhor dizendo. E aí quando a pessoa melhora um pouco de vida, vai morar numa casa melhor, muda de bairro, aí o invejoso, que nunca construiu nada, que suga o dinheiro de quem produz, ele vai dizer assim, perdeu a essência. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Inveja de um empresário chinês que ficou rico vendendo, mas graças à bendita rede social fez com que essa distância fosse encurtada. E muita gente sente que conhece o famoso ou influencer como amigo só porque consome o seu conteúdo, sendo que essa... Eu já toquei com um cantor famoso. Eu sou músico, né? Além de trabalhar... trabalho com audiovisual, na verdade, né? Minha esposa e eu. E eu já fui músico de um artista gospel, cristão. Pra quem gosta de fazer essa diferenciação. Eu já fui músico de um cantor cristão, assim, grande e tal. E a gente viajava o Brasil todo e tinha muita gente que era sem noção. Realmente porque seguia na rede social, acompanhava o conteúdo. Às vezes olhava pra pessoa e achava que tinha algumas liberdades que o cantor não deu, entendeu? Eu já presenciei, inclusive, algumas situações constrangedoras. Isso aqui é muito verdade. pessoa nem sabe da sua existência. Não, Ana Júlia. O Ping Pong não te conhece. Quando esse influencer decide compartilhar um momento da vida dele como uma viagem, um rodízio de sushi ou até mesmo uma mensagem do seu pai, vem aquela alma podre e carcomida tentar encher a porra do saco. Isso acontece porque nosso país é pobre e tem muita desigualdade social. Então como você... Isso é verdade. O nosso país é extremamente desigual. O Brasil é extremamente desigual. Assim, é extremamente desigual. E assim, ser cristão não é dourar a pílula no sentido de negar a realidade, né? A gente pode reconhecer as mazelas da nossa nação e propor ao mesmo tempo que as soluções que são apresentadas para esses problemas pelos secularistas, pelos ateus, pelos sociólogos, pelos psicólogos, por outras ciências, a gente pode, ao mesmo tempo que a gente reconhece que o Brasil tem um problema, a gente pode negar as soluções que não estão de acordo com a palavra, entendeu? Não tem nenhum problema a gente fazer isso. A gente pode muito bem, como cristão, ser coerente, reconhecer que tem um problema e negar soluções que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Você explica países mais pobres que o Brasil sendo mais felizes e não tem muita desigualdade social. Então como você explica países mais pobres que o Brasil sendo mais felizes e não tem esse pensamento de gente medíocre e conformada? Veja a cultura de todos os países do mundo. Quando pessoas pobres veem alguém bem-sucedido, eles olham para os mais jovens e falam: Tá vendo? É por isso que você tem que estudar e trabalhar duro. Um dia você vai me dar esse orgulho e parar de jogar LOL. E esse fenômeno é muito forte em culturas orientais. E não me leve a mal, eu não tô com aquele discursinho de coach dizendo que tudo é possível, todo mundo tem 24 horas, banho gelado, NoFap, trabalho enquanto eles dormem, leia 10 livros por minuto e etc. Eu acho que isso é outro extremo que vai te dar muita frustração, burnout e uma cadeirada. Mas também sim, isso também está enraizado em outro pecado, que é o pecado de não confiar em Deus, né? Isso é outro problema. ficar com essa onda infinita de desculpas pra não sair do lugar é complicado. Ao invés da pessoa ter um pensamento de progresso, de ânimo pra seguir em frente, não, é uma mentalidade podre de ódio de classes. Ah, mas pra uma pessoa ter a outra... Ou seja, aquilo que contamina e produz o pensamento de inveja é o ódio de classes, que nada mais é do que uma ideologia marxista que introduziu essa questão do ódio de classes, da luta de classes, enraizada, olha só, no ateísmo. Você parou pra pensar que a luta de classes é uma ideologia que divide as pessoas, que semeia a inveja e que é uma ideologia que está enraizada no ateísmo? Por quê? Porque para o ateísmo, para a luta de classes, o problema do mundo ele é estrutural e ele está enraizado na luta de classes. Enquanto que na cosmovisão bíblica, na visão de mundo bíblica, o problema do mundo não é a luta de classes, o problema do mundo é o pecado. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Vamos lá. outra não pode ter. Isso é mentira. É uma mentalidade podre de ódio de classes. Ah, mas pra uma pessoa ter, a outra não pode ter. Isso é mentira. Um dos conceitos econômicos mais básicos é que a economia não é um jogo de soma zero. Ou seja, pra um ter alguma coisa, o outro não necessariamente precisa deixar de ter, porque a riqueza é criada a todo momento. É verdade. Países produtivos... Em países produtivos, isso aqui é uma coisa muito interessante. Países produtivos que têm uma ética de trabalho mais alinhada com a ética protestante de trabalho, segundo Max Weber. Inclusive tem tem um vídeo do Gabriel Enes, do canal Rushduni Brasil, em que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala a respeito da ética protestante aplicada ao trabalho, tal qual desenvolveu Max Weber. E ele fala que países protestantes são mais ricos justamente por causa disso. Por quê? E não quer dizer que todo mundo vai ser milionário, né? Isso quer dizer que as pessoas elas terão o suficiente para viver com dignidade, comprar comida, ter lazer, viajar e tal, se elas adotam uma ética anti-inveja, uma ética voltada para a produção e para a
cristianização do trabalho, ou então a aplicação de uma ética cristã ao trabalho. Ou seja, quanto mais você produz, mais riqueza é produzida e assim mais pessoas podem, em uma sociedade que pensa assim, obviamente, mais pessoas podem usufruir daquela riqueza, né? E o preço das coisas baixa, a qualidade de vida aumenta, mas essa é outra discussão. Porque senão estaríamos com a mesma riqueza e recursos da Idade Média, certo? Isso, aquela época que o Ei Nerd abriu o canal. Porque senão estaríamos com a mesma riqueza e recursos da Idade Média, certo? Isso, aquela época que o Ei Nerd abriu o canal. Quem é seu primeiro? O Peter ou a galinha? O comodismo e a vontade do resultado rápido. Lembra que a Invejilda quer ter o resultado da casa do açaí, mas não quer ter o esforço? Então, isso resulta em duas coisas. Primeiro, que a pessoa infelizmente cai em diversos golpes que prometem retorno rápido, como pirâmides financeiras, curso de vender curso, mães solteiras, tigrinho, urubu do Pix, etc. E no fim, obviamente dá errado, e acaba confirmando o pensamento na cabeça desse invejoso que Nada presta. sendo que na verdade É exatamente isso. Inclusive a loteria é uma dessas lógicas também. Ninguém quer trabalhar, as pessoas não querem. O maior sonho das pessoas não é ser produtivo. O maior sonho das pessoas em uma sociedade dessas, que ele está explicando aqui, é ficar rico, né? O Gabriel Enes, do Rushduni Brasil, também fala muito sobre isso. Eu vou colocar uns vídeos aqui na descrição. Eu vou colocar os links dos vídeos dele, que eu tô citando aqui, na descrição, e eu vou citar um nominalmente daqui a pouco. essa pessoa foi uma jumenta. Segundo, resposta milagrosa pra tudo. É só colocar aquele político que minha vida vai melhorar. Cara, o cara tatuou o Bolsonaro. Meu Deus, o cara tatuou o M do Marçal. Meu Deus. E o outro tatuou Lula. Ai, Senhor, meu Deus. Político que minha vida vai melhorar. É só aumentar o salário mínimo na canetada que eu vou ganhar mais. É só taxar os bilionários e distribuir a renda pra nós, parça. É só controlar o preço de tudo que vai ficar baratinho. No fim, você se torna um eterno iludido por promessas vazias, mentirosas e populistas. Mas por que o Brasil em específico tem esse problema grave com inveja? Na minha opinião, dois fatores contribuíram para que esse pensamento de massa tomasse conta das antigas gerações, a.k.a. velharada safada. Primeiro é a crença religiosa de que o dinheiro é mau e que quem tivesse muito dinheiro é porque fez alguma coisa de errado ou vendeu a sua alma pro diabo. Pensamento que era proeminente em grande parte do catolicismo. Isso aqui é muito interessante, eu já quero falar aqui sobre isso. O meu amigo, deixa eu botar aqui, o meu amigo Gabriel Enes, ele tem um vídeo sobre isso, que é esse vídeo bem aqui, ó, onde a teonomia deu certo, do Rushduni Brasil. Ele fala sobre isso nesse vídeo, e foi muito bom porque o Henrique falou que essa lógica de que ter dinheiro ou produzir riqueza é uma coisa pecaminosa, ela é ligada diretamente ao catolicismo romano, porque no protestantismo, onde a teonomia deu certo, isso não é visto como algo pecaminoso. As pessoas, elas podem ser produtivas e podem gerar riqueza sem que isso seja considerado algo pecaminoso. Então eu recomendo esse vídeo aqui do Rushduni Brasil, do Gabriel Enes, que ele faz uma live com outro irmão, que eu esqueci o nome, e ele fala justamente sobre isso, onde a teonomia deu certo. Recomendo que vocês assistam. Sabemos que isso é biblicamente falso. O lado ruim é que está surgindo outro extremo conhecido como teologia da prosperidade, por parte de algumas vertentes protestantes. Mas isso errado também, não são vertentes protestantes. Existe uma grande diferença entre protestantismo e evangelicalismo. E é muito importante que cada vez se fale mais sobre isso. O neopentecostalismo é um fenômeno essencialmente evangélico. E existe uma diferença entre protestantismo e evangelicalismo, só que aqui eu não tenho tempo de falar sobre isso, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso, para explicar isso para vocês. Na verdade é um oxímoro você dizer que existem seitas protestantes, você tem seitas evangélicas, ou que fazem parte do movimento evangelical. Além desse pensamento de que ter dinheiro é errado a indequar, existe o segundo ponto, que é a cultura de massa gerada pelas novelas, que seguem o mesmo padrão que eu comentei no vídeo dos cinéfilos, que deixam muitos cinéfilos nervosinhos ao ponto de... Vou dar um pause aqui rapidinho. Essa questão dos pássaros aqui tá me lembrando de uma referência ao filme Pássaros, do Alfred Hitchcock. Mas para resumir essa narrativa repetitiva das novelas, o patrão rico é mau, o protagonista sempre é pobre, então ele é do bem. Acontece uma luta por um dinheiro que esse pobre irá ganhar no final, e o rico malvado vai ficar preso enquanto o seu cônjuge vai ficar com o protagonista, amigo. Inclusive, isso é verdade. As culturas de massa, elas são feitas para influenciar. Elas são feitas para influência. Toda moda que pega popularmente, ela já foi popularizada nas camadas produtoras de cultura. E isso é tão verdade que, inclusive, saiu... Eu quero até mostrar para vocês aqui um corte que eu separei para mostrar para vocês justamente sobre isso, que existe um estudo que mostra a relação entre novelas da Globo e o número dos divórcios do Brasil. Porque tudo aquilo que pega como moda, e ninguém pode negar que o divórcio hoje em dia é uma moda, ninguém pode negar que, obviamente de acordo com esse estudo, que isso tem a ver com a questão das novelas da Globo. Isso aqui não é um endosso da Brasil Paralelo, tá? Inclusive, tenho muitas discordâncias com eles, mas é só uma questão ilustrativa. Vamos lá. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou a relação entre as novelas da Globo e o número de divórcios dos brasileiros. Segundo os resultados da pesquisa, os divórcios aumentaram significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. O estudo também analisou o conteúdo de 115 novelas exibidas nesse período e concluiu que 26% das personagens principais eram infiéis a seus parceiros. Ainda teve essa novela que eu lembro que era
que era crente, e sempre tem a crente, e sempre tem o crente sendo exibido como um objeto de hipocrisia e chacota. Obviamente que isso tem um resultado na vida real, né? Obviamente. Vocês já ouviram aquela expressão assim, tu é crente que os outros é besta, como diz aqui, né? Ou seja, obviamente que a gente não pode achar que essas coisas não têm um impacto na vida real da gente. Décadas e décadas em que a novela são o único assunto do lar e das amizades dos mais velhos. Você não acha que teria algum tipo de efeito nos costumes e na crença das pessoas? Claro que tem, foi o que eu acabei de falar aqui, inclusive, no que diz respeito ao divórcio. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como você acha que essa frase ficou guardada na sua mente? Você sabe a resposta. Agora imagina uma velha que viu 50 novelas. Eu lembro de ver a minha avó e suas amigas repetindo frases das novelas no dia a dia. O dia... Cara, tem uma irmã da minha igreja, isso aqui é verdade, cara. Sempre tem uma senhora que manda um áudio de 10 minutos. Tem uma irmã da minha igreja que ela manda áudios longos, bem longos, tipo 8 minutos. É interessante, pra dizer o mínimo. Criando as vilãs como se fosse o próprio diabo e replicando Cara, um áudio de 8 minutos. Um áudio de 8 minutos, pelo amor de Deus. ideias e ditados falados por personagens. Eu sou rica! E quando eles menos percebem, acabam caindo no efeito Tetris, que é quando a sua mente fica tão suscetível a um grupo de ideias que você ficou cultivando ou acabou sendo exposto a todo momento, que você começa a enxergar o mundo daquela forma. Assim como uma pessoa que jogou muito Tetris começa a ver as peças se encaixando no mundo real. Ou seja, baseado em... Foi o que eu falei pros jovens lá da igreja a respeito de não normalizar a questão do olho gordo, de brincar com essas crendices, né? Porque a gente acaba normalizando e a gente acaba incorporando para nosso sistema de crenças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não pode normalizar certas coisas. Em tudo que eu comentei sobre a inveja, agora visto pelo olhar do efeito Tetris, eis a seguinte conclusão. Você acredita que o patrão é seu inimigo? Provavelmente você nunca conseguirá empreender ou subir de cargo, pois a sua visão de mundo, suas ideias e as suas ações involuntariamente não vão permitir. Você acredita que ricos só ficaram ricos porque fizeram uma tramóia ou roubaram dinheiro de alguém? Provavelmente você nunca terá uma boa vida financeira. Isso é verdade. Isso é verdade. Você acredita que... Você se preocupa mais com a vida da outra pessoa, obviamente cobiça, né? 10º mandamento, do que com a sua própria vida diante de Deus, especialmente. Bons relacionamentos só acontecem entre pessoas ricas e bonitas? Provavelmente você nunca será feliz em um relacionamento. Basicamente, a sua vida é guiada totalmente pelo que você acredita. É óbvio que você não controla tudo. O acaso sempre existirá, mas também você tem o poder de controlar muita coisa na sua vida, desde a forma que você pensa até a sua... Isso é bíblico. Você se torna aquilo que você adora. Aquilo que consome a sua mente porque você só pensa nisso. Ou seja, você ama aquilo, você idolatra aquilo, você vai se tornar aquilo. Suas atitudes. E se você um dia se perguntou o porquê do Brasil estar sempre na merda, esse é um dos porquês. Quer ficar naquele pique? Segue o Engeek. Excelente vídeo do Engeek, com algumas discordâncias e tirando o excesso aí de profanidades. Mas eu queria falar a respeito disso. Eu queria terminar o vídeo falando exatamente a respeito desse contraste entre as nossas conclusões. Em primeiro lugar, né, a inveja é o 10º mandamento, a quebra do 10º mandamento, que é a questão da cobiça. Então, a inveja surge da descrença de Deus, da descrença em Deus e em seus planos. Não é simplesmente um problema cultural, é um problema de falta de fé. Se você não confia que Deus vai te prover, então você sente inveja. Porque se Deus não vai te prover, você precisa prover para si mesmo e muitas vezes você não consegue prover aquilo que você quer. Então você sente inveja. Além disso, o Salmo 37, versículo 1, ele nos dá um antídoto contra a inveja. E ele diz assim: não inveje os malfeitores, as pessoas ruins. Não ache que as pessoas elas têm... não ache que o fato delas ostentarem, o fato delas terem riquezas, necessariamente é uma coisa boa. Não inveje isso. Porque muitos ricos que não conhecem a Jesus, que não se submetem a Jesus, que são rebeldes contra Deus, serão destruídos, perecerão. Enquanto aqueles que confiam no Senhor, mesmo pobres, ou mesmo desprovidos de posses, eles herdarão a terra. Além disso, também no Salmo 37 nós somos instruídos a agradarmos-nos do Senhor. Então ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você é satisfeito em Deus, você exerce contentamento. E se você tem contentamento, você não cobiça e nem tem inveja em relação às coisas dos outros. E você não se compara também. Jesus disse para Pedro: Pedro, para de se comparar com João. Que te importa se eu der algo para ele que eu não der para você? Eu sou o Senhor, eu dou aquilo que eu quero para quem eu quiser. Quanto a você, me segue. E o Engeek diz que a questão deve ser a solução deve ser uma questão de mudança cultural, mas a Bíblia diz que deve ser uma mudança no interior, uma mudança na questão da fé. Por quê? Porque a cultura, gente, a cultura é feita de gente. Toda cultura é feita de gente. Então, se tem uma cultura ruim, é porque as pessoas que formam essa cultura, se tem uma civilização perversa, é porque as pessoas que construíram essa civilização a construíram e a cultivaram em cima de pressupostos perversos, rebeldes. Então, o Engeek diz que tem que ter uma mudança cultural, uma mudança de conjuntura, e muitas pessoas pensam assim, mas a Bíblia diz que a gente deve mudar o nosso interior. Por quê? Marcos 7, 21. De dentro do coração do homem é que vem todos os pensamentos maus, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, né, inveja, perversidades, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. E são elas que contaminam. Então não é conjuntural. É
pessoal, privado, né? Uma questão privada que se exterioriza para fora. E, por último, o vídeo diz que é um fenômeno coletivo, esse problema é um fenômeno coletivo, e eu concordo, mas a causa dele não é coletiva, não é conjuntural, é individual. Além disso, ele fala que deve haver uma mudança nas narrativas, na produção de conteúdo, deve haver um incentivo por parte da cultura por valores mais virtuosos, e eu concordo. Tem que ter uma produção cristã, tem que ter uma produção virtuosa. Mas a Bíblia fala que a primeira coisa que deve mudar é a mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E, além disso, existe a crítica à desigualdade material. E sim, o Brasil é um país muito desigual, né? Mas existem muitas pessoas que vivem com aquilo que Deus deu para elas, com aquilo que elas conseguem com o seu trabalho duro e se contentam com aquilo. Paulo vai dizer para Timóteo, em uma de suas cartas, que o contentamento com a piedade é grande fonte de lucro, mas aqueles que desejam enriquecer caem em grande tentação. Então, muitas vezes, o melhor caminho a se adotar é o caminho do contentamento com aquilo que Deus nos dá. E, em vez da gente, por último, né, em vez da gente almejar o sucesso alheio, a gente se contenta com aquilo que Jesus nos deu. E em Cristo nós temos... Cristo é a nossa herança, na verdade, né? Ele é tudo o que nós precisamos. Então, essa é uma abordagem melhor do que as soluções propostas no vídeo. E, geralmente, isso acontece muito, né? Que influenciadores, analistas comportamentais, analistas do cenário, eles dão o problema, mas eles dão o diagnóstico, eles acertam o diagnóstico, mas eles não acertam na solução. E as Escrituras dão a solução para esse problema, né? E foi isso que eu falei, a questão de contentamento, a questão da mudança, da renovação da mente, a questão de tratar o coração. E é basicamente isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse react, desse novo formato de vídeos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que está precisando. Quem sabe, esse vídeo foi um pouco mais leve, então talvez tenha um pouco mais de entretenimento também. E uma análise bíblica, teológica a respeito dessas questões culturais que nos cercam. Deus abençoe e até a próxima.